Estamos a fazer os primeiros domingos de cada mês uma série sobre os valores da nossa igreja e hoje chegamos ao último valor que tem a ver com o alcance, enviados para alcançar aqueles que estão sem Jesus. Há muitos anos atrás, eu fui à tropa. Há muitos anos atrás, eu já era casado e nesse percurso até veio nascer o meu filho João. Na verdade, entrei num curso que eu não queria, o curso de comandos, e cheguei lá como qualquer menino de 20 anos, mais ou menos com algumas forças, mas sem grande experiência na vida. E o curso de comandos é um curso interessante. Há pessoas que dizem que a tropa nos faz homens, às vezes deixa de sermos homens, mas de qualquer das maneiras foi um tempo interessante, porque aqueles 4 meses eram 4 meses intensivos, quer de exercício físico, quer também principalmente de exercício mental e para estender as tuas capacidades. Na verdade, nós não acreditávamos, nós se soubéssemos o que iríamos passar, possivelmente todos nós teríamos desistido no princípio, mas sempre que avançavam um pouco mais, nós percebíamos como o ser humano, e tu e eu, somos capazes de muito mais do que aquilo que nós pensamos. E todo o exercício era preparado para várias provas que íamos tendo pelo caminho. Uma das piores que nós passamos foi a chamada prova de choque. Consistia basicamente em irmos 3 dias para o meio do Alentejo, fazendo exercício físico de manhã até à noite, com troncos e coisas parecidas, com um cantil de água, com painéis de cerveja, não é? A dar sugestão, com algumas poças de água, todas elas guardadas, porque havia muita gente desejosa de beber, e com uma ração de combate por dia. A ração de combate é muito nutritiva, bastante salgada, e por isso tu tinhas que decidir se querias beber, se querias comer. Ao final daqueles 3 dias nós tínhamos emagrecido uns meros 6 quilos, ou 6 ou 7 quilos, não é? Alguns de nós realmente precisávamos, se calhar, fazer outra vez isso, não é? Mas pronto, isso é outra história. Eu precisava. Mas, de qualquer das maneiras, quando terminámos aquilo, era suposto voltarmos para o quartel. E eles diziam assim: aqueles que conseguirem voltar para o quartel vão de fim de semana. Aqueles que não chegaram lá ficam em casa, ficam no quartel a descansar. É claro que de rastos, empurrado, ao pontapé, de todas as formas, nós nos encorajávamos uns aos outros. E no final daqueles 4 intensos meses, nós saímos homens diferentes. Fomos equipados com ferramentas, com capacidades, com habilidades, principalmente com uma resiliência, uma capacidade de enfrentar desafios como depois eu nunca mais tive perante desafios desses. Quando eu penso em Jesus também procurou fazer isso com os seus discípulos durante 3 anos. Durante 3 anos Jesus ensinou, levou-os para lugares e para experiências que eles pensavam que eram completamente impossíveis. Houve alturas que eles mesmo até questionaram Jesus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alturas em que eles realmente não estavam nada a perceber quem era Jesus, afinal. E estavam 3 anos com Ele, a viver com Ele, a dormir com Ele, todo aquele tempo. E no final do seu ministério, já na quinta-feira, antes de Sexta-feira Santa, Jesus tem uma conversa longa com os discípulos. Encontramos essa conversa no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. É uma conversa que fala ao coração. E foi essa a passagem que eu quis trazer para nós. Porquê? Porque eu acho que quando nós começamos a lembrar, este foi o lema do nosso ano, viver Jesus numa sociedade sem Jesus, percebemos ao longo destes últimos meses que nós vamos falando acerca dos valores, da aceitação. Nós aceitamos as pessoas assim como Deus as aceita. Então, a nossa igreja tem de ser uma igreja que acolhe bem as pessoas, onde há espaço para todos, virem tal qual estão. E falámos até mesmo de aceitar as pessoas não significa necessariamente aceitar os seus comportamentos.
ou as suas escolhas na vida, mas nós as aceitamos como Cristo as aceitou. Falámos acerca da importância de uma fé autêntica. Autenticidade como a forma de construir relações uns com os outros e com Deus. Falámos da importância de que tudo o que nós acreditamos ou valorizamos tenha base na Escritura, na Bíblia Sagrada. Não seja a doutrina da nossa igreja meramente, ou a história da nossa igreja, ou o nosso pensamento, porque eu penso assim, ou eu acho isto, mas porque a Bíblia defende isso. A importância que a Bíblia tem uma palavra para o nosso dia a dia. No último mês falámos acerca do envolvimento na comunidade, da importância de termos um impacto na comunidade em que nós estamos inseridos. Falámos de duas vertentes, da importância de abençoarmos a nossa comunidade, sendo parte dela como sal da terra e luz do mundo, ou seja, não sermos uma microcultura fora da nossa comunidade, mas procurando ter um impacto nela, ao mesmo tempo que agimos em favor das pessoas que têm necessidades. E por isso, para mim, o trabalho social, que chamando assim, que nós fazemos, não é uma opção, é o caminho de Deus para nós. Ou seja, a importância de que nós vamos de encontro onde as pessoas estão e levamos os valores de Jesus também. O último valor que nós vamos falar é acerca do alcançar. Estamos empenhados em alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Certamente, esta é uma das maiores razões pelas quais nós apoiamos a obra missionária, os missionários que nós temos em Portugal e também em Santo Tomé. É uma das razões pelas quais nós apoiamos também projetos em outras partes do mundo, porque acreditamos que nós somos parte do alcance de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. E quando pensamos nisso, o primeiro versículo que me veio à memória foi o versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu vim-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu pensei nisso. O que é que temos que fazer hoje, nos nossos dias, por causa do Evangelho? O que é que tu e eu, individualmente, e nós como comunidade de fé, devemos estar empenhados em fazer por causa do Evangelho? Então, quando nós pensamos nisto, à minha memória veio parte da última conversa com Jesus. Poderia ser a grande comissão, muito falada, poderia ser outros textos mais badalados, mas eu escolhi este texto para nós meditarmos esta manhã. Dizia Jesus na sua conversa com o Pai. Era uma oração que Jesus estava a fazer, chamada oração sacerdotal. Ou seja, Jesus estava a tomar o teu lugar, o meu lugar, estava a orar por ti e por mim, estava a orar por nós, como um sacerdote intercede a favor do seu povo. E naquela oração, a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, diz ele assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos ver 3 pensamentos aqui, que eu acho que estão aqui nesta passagem, para nós meditarmos nesta manhã, nesta ideia de como é que tu e eu podemos alcançar, e somos chamados para alcançar aqueles que não conhecem Jesus ainda. E a primeira coisa que percebemos é viver a vida de Jesus. Jesus começa com uma frase interessante, que ele diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Repete isso 2 vezes. Porquê é que nós repetimos 2 vezes? Porque queremos que as pessoas ouçam. Quando uma mãe repete a um filho 2 vezes, é mau sinal. Se calhar porque a terceira vai ser de outra forma. Pelo menos no meu caso era. Não é? Quer no meu caso pessoal, quer no meu caso com os meus próprios filhos também. Mas esta ideia que Jesus repete é interessante: eles não são do mundo, como eu do mundo não são. Parece quase uma contradição com aquilo que falámos a última vez, acerca de termos um impacto na comunidade. Mas o que ele está a falar é uma identidade. Quem nós realmente somos. A nossa identidade, quem nós somos, é muito importante. Saber que tu e eu não pertencemos aqui a este mundo. É um pouco como quando nós vamos de férias, não é? Eu não sei quando vocês vão de férias se levam
a vossa cama, alguns se calhar queriam levar, não é? Se levam o vosso guarda-fatos, também alguns quase que levam, não é? Mas isso é outra história. Mas quando nós vamos de férias, quando nós vamos para um lugar temporário, nós vamos a algumas coisas. Sabemos que estamos ali de passagem. Esta é uma ideia completamente estranha quando nós pensamos que espiritualmente também tu e eu não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. E na verdade estamos, não é? Quem tem mais de 40 anos já percebe o que eu estou a falar. Quem não tem, espere quando chegar nessa altura. Ou seja, e o apóstolo, e Hebreus fala uma coisa interessante, assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Alguns de vocês não são portugueses, não é? Temos a alegria de ter algumas pessoas que não são portugueses, graças a Deus, porque no céu vai ser assim também. Mas, e por isso, de certa maneira, o que o apóstolo aqui estava a querer falar é que todos nós, na verdade, somos estrangeiros e peregrinos, ou seja, estamos de passagem. Quando eu era criança, os ciganos que haviam em Portugal ainda eram nómadas muito. Ainda se via muitos ciganos com carroças que andavam de um lado para o outro com todas as coisas atrás. Eles, entretanto, se acostumaram às nossas casas, mais ou menos, né? E já não são tão nómadas assim. Mas esta ideia de sermos peregrinos é mesmo esta ideia de estarmos de passagem. Esta era a visão de Jesus. Que tu e eu não somos, não pertencemos. E quando nós percebemos isto, dá-nos uma visão muito diferente, não é? Acerca do que é esta visão de Jesus. E por outro lado, Jesus também diz outra coisa estranha aqui. No capítulo 17, ele diz que ele seria perseguido, assim como nós também o seremos. Ou seja, é importante que tu e eu esperamos oposição. O versículo diz assim: e eu lhes tenho dado a tua palavra, versículo 14, e o mundo os odiou. Ou seja, o mundo os odiou. Assim, aquilo que o mundo fez a Jesus, é provável que seja o mesmo que o mundo faça a nós, caso o sigamos verdadeiramente. Ou seja, nós deveríamos esperar não ser soldados por sermos boas pessoas, mas às vezes criticados por sermos seguidores de Jesus Cristo. Os ministros do Evangelho têm sido odiados pelo mundo de uma maneira particular, porque eles chamam homens do mundo e os separam dele e os ensinam a não se conformarem com o mundo. Na verdade, é uma coisa talvez estranha. É tu estás aqui na terra e tu percebes assim: e eu não pertenço aqui. Jesus mesmo diz: Pai, guarda-os, pois é por tua causa. Ele diz: Pai, guarda-os. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Guardas do mal ou guardas do perigo? Esta era uma afirmação muito grande também que havia. O próprio salmista dizia: por amor de ti eu tenho suportado a afronta. Nós vivemos num país mais ou menos livre pelo Evangelho. Não somos perseguidos por sermos cristãos, seguidores de Jesus. Podemos ser às vezes um bocadinho alvo de chacota, ou de críticas, ou de uma série de coisas. Mas há lugares no mundo ainda hoje em que os nossos irmãos são perseguidos por causa da sua fé. Por seguirem Jesus, entregam a sua vida, dispostos a morrer por Ele. E nesta oração sacerdotal, Jesus orava por esses cristãos também hoje. Orava para que o Pai os guardasse. Tal como eu acredito que tu e eu devemos orar por aqueles que estão a ser perseguidos por causa da sua fé. Por isso, uma chamada que nós temos é vivermos a vida de Jesus. Percebermos que nós estamos aqui de passagem. Não somos do mundo. A segunda parte que eu queria ver convosco é a oração de Jesus. Duas coisas que ele pede que eu acho muito interessantes. A primeira é esta ideia: guarda-os do mal, ou protege-os do mal. É interessante esta frase que eu retirei. Diz: Deus é o sentinela que se ergue sobre as nossas vidas para nos proteger e nos guardar dos ataques do maligno. Ou seja, Jesus se levanta
Deus, o próprio Deus, se levanta para nos proteger. Porquê? Porque no mundo em que tu e eu vivemos, Satanás, nós somos o alvo de Satanás. Há pessoas que pensam que quando nós nos convertemos, Satanás deixa de se meter connosco. Não, nós somos o objeto, somos o alvo de Satanás. Ele vai nos atacar, ele vai procurar formas de destruir a nossa vida, ele vai procurar maneiras de acabar com a nossa família. E por isso nós temos que nos agarrar a esta proteção de Deus. No final da oração do Pai Nosso, Jesus diz: livra-nos do mal. Livrar-nos do mal é esta ideia de que o próprio Pai, o próprio Deus vai ser o nosso protetor, aquele que vai guardar a nossa vida. E a segunda coisa que Ele ora por nós, versículo 17, é: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. Ou seja, o que quer dizer isto? A ideia de santidade não é uma ideia. Não sei se vocês hoje trouxeram uma vossa Helma, alguém trouxe, mas a verdade, a ideia de santidade tem dois conceitos que eu acho interessante. A palavra grega usada aqui tem dois conceitos, duas ideias chaves. A primeira delas é separar para uma tarefa especial. Quando eu cheguei ao curso de comandos, o meu alferes me disse: Isaías, esse foi o meu apelido, okay? Isaías, porque eles descobriram que eu era cristão, então chamaram-me Isaías, e de vez em quando metiam-me a contar histórias da Bíblia à frente do pelotão. Que oportunidade! A motivação deles talvez não fosse a melhor, mas eu a usei da melhor maneira. E quando eu cheguei lá, eu não estava equipado para a tarefa que eu tinha. Não estava, se eles me pusessem a fazer as últimas coisas no princípio, eu não iria chumbar de certeza. Na verdade, eu não queria passar, e durante todo aquele tempo eu disse: Fer, chumba-me, eu quero ir embora. E ele disse: não, tu vais até ao final do curso. E assim foi. Mas esta ideia de se separar para uma tarefa especial significa que durante aqueles 4 meses eu não sabia quando é que vinha a casa, raramente era ao fim de semana, porque o nosso fim de semana acontecia à quarta ou quinta-feira. Mas também outra coisa que acontece na ideia de santidade é esta ideia de equipar alguém com qualidades de mente, coração e caráter. Ou seja, quando Deus te chama, quando Deus te convoca para ser seu discípulo, Ele te coloca de lado e Ele te equipa para aquilo que Ele quer que tu faças. Ou seja, Ele quando te chama, Ele não diz, não é, tu tens que pensar o que é que vais fazer. Não, Ele diz: eu vou te chamar, eu vou pegar em ti, eu vou te equipar com ferramentas, com capacidades, com habilidades, com um coração, que vai ser um coração que vai ser vitorioso no final. Então, quando Jesus nos santifica, quando Ele nos coloca, chama à parte para ser seus, Ele também nos capacita para aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu acho esta ideia muito interessante, porque servir a Cristo não é um esforço meramente humano, mas é uma capacidade divina que Ele traz para nós. E por isso a chamada que há por detrás é esta chamada para nós aceitarmos a sua separação e aceitamos a sua capacitação. Como quando Moisés, foi dito a Moisés coloca os sacerdotes de lado para o ministério. Então, ele pegava aqueles homens e colocava-os à parte e começava-os a equipar para o trabalho que eles haveriam de fazer. É isso que Deus faz contigo e comigo. Jesus também, quando chamou os seus discípulos, ele os chamou à parte e como ele viu que eles não tinham capacidade, disse assim: fiquem aqui até seres revestidos de poder. E quando o poder veio, os dons chegaram. Não é? Porque Cristo levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja, desceu sobre os filhos de Deus e os capacitou. Por isso o Espírito não somente nos santifica, mas Ele também nos capacita para a obra de Deus. Nesta oração, esta oração sacerdotal de Jesus, Ele já estava a orar por nós. Ele diz: assim como tu me enviaste, também eu os enviei. E é interessante que depois isto nos leva diretamente para uma coisa, que é a missão. Viver a missão de Cristo. Porque Jesus diz assim: também eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, também eu não vivo para fazer a minha vontade, como falámos na semana que passou. Também eu me coloco à parte para fazer a vontade do Pai. Também eu, na verdade, um pai da igreja chamado Crisóstomo, traduziu esta parte aqui como
consagração do Filho, quando ele diz assim, Crisóstomo diz assim, e eu me ofereço em sacrifício. É isso que Jesus está aqui a dizer. E eu próprio me ofereço em sacrifício. Eu sou o sacerdote e eu sou o sacrifício. E todos vocês sabem o que acontece com o sacrifício quando ele está vivo. Sabem como é que os sacrifícios eram feitos, não é? Havia um altar, provavelmente feito com pedras, e o animal era colocado em cima do altar. Mas antes de ser colocado em cima do altar, ele era morto. Porque se ele não fosse morto, o que é que acontecia? Ele poderia fugir. Mas o sacrifício que Jesus foi vivo. E o teu sacrifício tem que ser vivo. Romanos capítulo 12. Os ofereçais em sacrifício vivo, santo e agradável. Porquê que tem que ser vivo? Porque tem que ser consciente. Tem que ser a tua vontade, a minha vontade, que nos oferecermos a Deus. E Cristo se ofereceu como sacrifício. Ou seja, eu me ofereço em sacrifício. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai. Deus é o grande enviador e Jesus o primeiro missionário. Na verdade, missões começam com Deus enviando Jesus. Deus enviou o seu Filho e nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Como Rick Warren diz, Deus preferiu morrer para nos ter para Ele do que viver sem nós. E de certa maneira nós percebemos claramente que a morte de Jesus não foi um remendo do Pai, não foi uma solução do Pai, mas foi algo já pensado desde a criação do mundo. O livro de Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o ser humano, Deus já sabia quem tu e eu seríamos. Deus já sabia como nós iríamos falhar e Deus já sabia o que teria que fazer. E por isso, já naquela altura, decidiu enviar o seu Filho. E Deus chama a Igreja a abraçar o mesmo, a alcançarmos. Vamos ver um pequeno testemunho, um relato de um pequeno testemunho de muitos que eu vi sobre um homem que eu admiro imenso, chamado Zinzendorf. E ele muito estimulado por um movimento que começou muitos séculos antes, chamado os Moravianos. Mas esta é uma pequena palestra de um homem acerca de um episódio que eu gostei imenso. Quero partilhar convosco. Há vários episódios que vocês podem ler muito interessantes acerca deste que aconteceu nessa altura. Porque Jesus, no fundo, o que ele decidiu, e nesta passagem claramente está, é que tu e eu somos a continuidade da sua missão. Tu e eu realmente estamos como nós dizemos em português, a faca e o queijo na mão. Tu e eu estamos confiados a esta mensagem. Conta-se que uma dada altura, quando Satanás estava a falar com o Pai, está uma história simplesmente a falar com Deus, ele disse assim, estava a falar com Jesus e perguntou assim, bem, o que aconteceu lá na Terra? O que aconteceu lá na Terra? A quem é que confiaste a tua mensagem? Ele disse, a 12 homens. E se esses 12 homens não fizerem nada? Nós sabemos o que acontece, irmãos, independentemente daquilo que nós pensamos, Deus confia em ti e em mim. Nós somos a continuidade desta mensagem. Jesus claramente percebeu isso. Ele diz, não rogo somente por estes, mas por aqueles que viriam a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus está à espera que tu e eu nos levantemos como igreja e que sejamos enviados. Jesus nos próprios nos envia. Ele diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A quem? Aos pastores? Aos missionários? A todos nós, a ti e a mim. Ele nos envia a nós. Nos envia a nós como ovelhas no meio de lobos. E não como lobos no meio de ovelhas. Okay? Isto é importante. Às vezes nós esquecemos a nossa identidade. Ficamos demasiado ferozes. Eu acho que isto acontece até ao momento de nós perguntarmos para nós se a grande comissão que vem lá em Mateus capítulo 28, que fala de ir por todo o Evangelho, não se tem tornado a grande omissão de todos nós. Qual foi a última vez que tu
partilhaste a tua fé com alguém. Mas a pessoa não vai acreditar. Também não acreditaste até uma certa altura, verdade? Nós precisamos de abraçar o que Deus tem para nós. Precisamos de abraçar. Porquê? Porque Ele nos chama a lançar as redes. O reino de Deus é como um homem que lança a rede e que traz peixes grandes e bons. Diz o livro de Lucas, capítulo 13. Ou Mateus, capítulo 13. E nós precisamos de lançar a rede. Precisamos de partilhar a palavra. Precisamos de procurar alcançar aqueles que estão longe de Deus. Porque o Evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, o fim não virá. Até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, Jesus não voltará, eu acredito. Está a entender claramente. Mas está a chegar um tempo, eu acredito, que todos os povos estão a ter as oportunidades únicas de ouvir a mensagem de Cristo. Mas nós, como igreja, também não podemos olhar para nós como um grupinho de pessoas eleitas e abençoadas que têm o Evangelho e que não ficam incomodados com aqueles lá fora que não conseguem ouvir. O apóstolo Paulo diz que fez tudo para, por todos os meios, alcançar alguns. E nós, como igreja, não podemos ter outra visão a não ser essa. Através daquilo que nós fazemos tudo para que alguns conheçam Jesus. E o Senhor nos empurre nesta urgência que Ele vai a Cristo, aqueles que estão sendo Cristo. Oremos. Senhor, nesta manhã eu quero orar por mim, orar por a igreja aqui neste lugar, orar que sejamos uma luz, um foco do Teu amor. Eu quero orar, Senhor Jesus, que Tu nos uses para tocar vidas, famílias, para a Tua glória, Senhor. Usa-nos, Senhor Jesus, não permitas que nós nos vejamos a nós próprios como pessoas, simplesmente um povo abençoado, mas um povo que não está preocupado com os outros, Senhor. Move o nosso coração. Cria em nós amor, compaixão pelos perdidos. Move a nossa vida para alcançar aqueles que não são alcançados, Senhor. E, Senhor, eu oro, Pai, que a partir de nós também possamos ver outros lugares no mundo, Senhor, e sejamos parte do que Tu estás a fazer em outros lados do mundo, para a Tua glória nós oramos. Amém.